Queridos, o que a história de Mateus e Cala tem a ver com você? O que a história de Mateus e Cala mudam a sua história? A resposta a essa pergunta vai ser o seu chamado, porque o seu chamado é a sua história. Esse é o tema da mensagem de hoje à noite. O seu chamado é a sua história. E nós vimos no texto, nós estamos vendo no que eles estão fazendo, e agora o que Deus tem da nossa parte, nós vamos entender agora do Senhor. Mas para isso é muito importante que você converse com Deus, você esteja dependente de Deus, e nós vamos orar agora, e peça para que Deus fale ao seu coração. Não pense em qualquer outra coisa agora, mas ouvir de fato a voz de Deus. Deus quer falar ao seu coração. O coração de Deus, ele está ardendo em missões. O coração de Deus está ardendo em compaixão e quer colocar esse ardor no seu coração, nos nossos corações também. Então peça para Deus, fala: Deus, eu quero entender, eu quero saber, eu quero receber do Teu Espírito o que Teu Espírito tem para a minha vida, o que o Senhor tem para a minha vida, qual é a história que o Senhor quer construir, escrever na minha história, na minha vida. Peça isso porque é o que você pode pedir de melhor para a sua vida ao nosso querido Pai. Vamos pedir. Querido Pai, no nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo escreva a história que o Senhor deseja para a minha história. Que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração, mova na minha mente, mova, ó Deus, em todo o meu ser, o que o Senhor deseja, ó Deus, para que a minha história seja mudada. Que a minha história, a história da minha vida seja transformada para aquilo que o Senhor deseja, para a Tua história, a história de Jesus, a história do Teu Espírito, seja realidade. O que o Senhor tem no Teu coração, ó Deus, onde o Teu coração está focado, assim o meu coração esteja também focado, Deus. Que o Senhor traga, ó Pai, na luz do Teu Espírito, o que eu preciso entender, especificamente, ó Deus, da direção missionária que o Senhor tem, ó Deus, para a minha vida. Eu me entrego agora, ó Deus, muito grato, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O que a história de Mateus e Cala tem com a sua vida? O nosso texto mostra, responde em 3 perguntas retóricas. São 3 perguntas retóricas que Deus nos faz aqui e vai responder o que a sua história tem a ver com a história da Cala e do Mateus e aquilo que Deus realmente tem para os nossos corações. A primeira pergunta está no nosso texto de Romanos capítulo 10, o verso 14. Abra aí a sua Bíblia, pode projetar aqui também, Romanos 10, 14. Aqui está a primeira pergunta. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão naquele que é Jesus, de quem nada ouviram? Você sabe que hoje há milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Você sabia disso? Nunca ouviram falar de Jesus. São pessoas isoladas, não têm internet, não têm contato com mídias, são pessoas isoladas que nunca ouviram falar de Jesus. Ou ouviram falar de Jesus, mas em outra língua. E não entendem quem é Jesus. Não sabem a verdade sobre Jesus e não conhecem a Jesus. Outros ouviram
na sua língua, mas ouviram mentiras sobre Jesus. E não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Não sabem a verdade sobre Jesus. Agora, o que vai acontecer com essas pessoas que não conhecem a Jesus, que não ouviram falar? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Não ouviram falar nada sobre o verdadeiro Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas? Quando elas morrerem, para onde a alma dessas pessoas irá? Jesus fala, eu sou o caminho, não é verdade? O que mais? Sou a verdade e eu sou a vida. E Jesus diz, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa precisa saber quem é Jesus, a verdade sobre Jesus, para ter a vida de Jesus e a vida eterna, senão jamais terá. Então, o que vai acontecer com essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos 7 a 9, respondem essa pergunta com toda a clareza. 2 Tessalonicenses, peço para projetar aqui também, capítulo 1, os versos de 7 a 9. Diz assim, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Está falando da volta de Jesus. E olha o que vai acontecer. Jesus voltando, ele punirá os que não conhecem a Deus. Voltando, ele punirá quem? Os que não ouviram falar, os que não conhecem a Jesus, por isso não conhecem a Deus, e aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Olha o que vai acontecer com eles, os que não ouviram e os que não obedecem, não creem no Evangelho de Jesus. Olha o que acontecerá com essas pessoas. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Destruição sem fim. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto é inferno. O pior que há no inferno é a falta da manifestação da presença de Deus. O maior tormento para um ser humano, para a alma humana, é a ausência de Deus. Os céus aqui proclamam a glória de Deus, a obra das suas mãos, nós vemos aqui a presença de Deus se manifestando entre os salvos. Aqui neste mundo nós temos manifestação da presença de Deus. Em Cristo Jesus você tem a manifestação completa de Deus, no Espírito Santo que mora dentro de você. Mas essas pessoas que não conhecem a Jesus serão banidas para sempre de qualquer manifestação da presença de Deus, eternamente. Isso é inferno. Isso é o maior tormento para a alma humana, a ausência completa da manifestação da presença de Deus. Qual é a sua responsabilidade quanto a isso? Qual é a minha responsabilidade? É exatamente por isso que Mateus
e Carla deixaram tudo. Deixaram as suas carreiras, deixaram as suas profissões, deixaram tudo. Estão largando tudo e estão indo aos Marubo para oferecer a eles a oportunidade, aprender a língua deles e na língua deles, na cultura deles, falar sobre o verdadeiro Jesus. A verdade da salvação que há em Cristo Jesus, dando oportunidade aos Marubo. O que isso tem a ver com você e comigo? É que esta responsabilidade não é só do Mateus e da Carla, é minha, é sua, é de todos nós que conhecemos a verdade sobre Jesus. O destino dessas pessoas, de todos, está selado para a perdição eterna. E eu tenho a chave. Você tem a chave do céu para oferecer a eles. E você e eu precisamos nos levantar e oferecer essa chave a eles. Você está indo lá para os Marubo, já está fazendo as suas malas, já separou aí todos os recursos para você ir ali para os Marubo, já deixou o seu trabalho, já deixou tudo. Você está indo lá para os Marubo? Ah, não, nem eu. Então, Jesus mandou eu e você, nós irmos a todas as nações, até os confins da terra. Esse é o chamado de Jesus para nós. E esse chamado precisa mudar a minha história. Então, como eu vou alcançar os confins da terra? Onde estão os Marubos? Como eu vou alcançá-los? Eu vou alcançá-los orando, contribuindo, enviando os nossos missionários. É isso que precisa, de forma efetiva, mudar na sua história, na minha história. Esta a minha responsabilidade. Esta é a sua responsabilidade. Nós, junto a eles, nós darmos a oportunidade aos Marubos de ouvir o Evangelho. Porque se eles não ouvirem, eles morrerão banidos, estão morrendo hoje, banidos da face do Deus vivo, sem salvação. Essa realidade, ela impacta, ela move o coração de Deus. E move também para o seu vizinho. Move também aqui no nosso bairro. Move aqui por todas as pessoas perdidas. E Deus quer que você se mova, e se mova alcançando as vidas aqui e alcançando até os confins da terra. Nós somos chamados para ir até os confins da terra. E esse chamado, Deus nos chama pelo nosso nome. E o que Ele fez com você? Você um dia foi alcançado, alcançada também. Alguém foi lá na sua casa, alguém conversou com você, alguém convidou para vir na igreja, ou numa célula, ou numa casa de paz, ou de alguma forma, você foi atraído para Jesus, entendeu a verdade sobre Jesus, creu em Jesus e você está salvo, salva. Agora, você sabe de onde Deus tirou você. Você sabe, hoje nós tivemos algo de Deus tão forte no curso do Descubra, uma consciência muito clara de que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, salvos, e que Ele nos deu a salvação de graça. E a gente sabe de onde Ele está nos tirando. E vimos ali muito claro como nós somos amados por Deus, ao ponto de nos dar a salvação de graça, de presente.
E todos ali puderam sair com certeza, convictos da sua salvação. Isso é tremendo, é maravilhoso a gente poder ver como nós somos amados. E quem é muito amado, ama. Sabe por que você se envolve? A sua história muda. Porque Jesus te amou de tal maneira que deu seu Filho único para que você que crê não vai perecer, mas você tenha a vida eterna, porque foi muito amado e porque sabe que foi muito amado, agora também ama. Também oferece a chave dos céus. Agora que você tem a chave dos céus, você oferece a chave dos céus para os outros também, porque foi muito amado. Ontem eu estava trabalhando aqui na igreja e fui ali procurar o irmão Manuel aqui na casa, aqui do lado. E qual foi a minha surpresa? Quando eu passo ali naquela sala aqui à frente e vejo um burburinho ali, e quando eu entro, 36 crianças naquela sala. Coisa mais linda. Eu vou pedir para projetar aqui para nós, essa foto que é linda demais, a gente precisa ver. Projeta aí para a gente no slide, por gentileza. Lindo demais. Pode apagar as luzes aqui para a gente ver bem. Coloca aí os slides para a gente ver. Lindo demais. Quero que os irmãos vejam também. Olha, 36 crianças. Dessas 36, a maioria da comunidade, 15 pela primeira vez. E graças a Deus pela vida da nossa irmã Kelly, da nossa irmã Isabela também, que estão na liderança desse trabalho. E o que Deus está movendo, trazendo essas crianças. E elas representam cerca de 20 famílias que não conhecem a Jesus. Olha que grande oportunidade para nós fazermos casas de paz, para nós irmos atrás destas vidas e oferecermos a chave da salvação para elas. Pode acender as luzes. Por quê? Porque a Kelly e a Isabelle fazem isso? Porque elas estão fazendo isso. A Kelly sabe de onde Deus tirou ela. Eu sei de onde Deus me tirou. E quem é muito amado, quem é muito amada, muito ama, disse Jesus. E nós somos, você foi muito amado, você é muito amado, amada por Jesus. Então ame. Deixe Deus amar através de você. Se envolva de todo o teu coração, cheio de compaixão pelas almas dos marubos, cheio de compaixão por essas crianças, os seus parentes representados, as suas famílias. E ore, Deus, o que eu posso fazer? Nas próximas casas de paz, eu vou atrás, eu quero ser usado. Eu quero ser usada, porque eles vão morrer nessas condições e já vivem um verdadeiro inferno nessa vida. E eu preciso falar de Jesus para que eles sejam libertos, sejam livres, como eu fui liberto, como eu sou livre hoje em Jesus. Eles conheçam a verdade e a verdade irá libertá-los, porque a verdade os libertará. Mas vai vir através de mim, através de você. A necessidade ela é gritante, é muito grande, são muitas vidas, muitas pessoas, e nós precisamos, e Deus quer usar cada um dos irmãos, cada um de nós, sejam quais forem as nossas condições. Hoje pela manhã a gente aprendeu que Deus ele ama usar pessoas fracas, Ele ama usar pessoas limitadas, porque aí há maior espaço para o poder de Deus completar, se aperfeiçoar em nós. Ele usa a excelência do poder de Deus, é manifesta em vasos de barro. Em vasos de barro. E Deus quer te usar
em meio aos seus problemas, em meio às suas necessidades, em meio ao que você estiver passando, seja o que for, Ele quer te usar e quer te levar além, e além de você, Ele vai te levar, Ele vai fazer o que Ele quiser, porque Ele quer fazer, Ele quer transformar, Ele quer te levar muito além. Agora eu estou entendendo mais. Agora eu estou sabendo. Estou entendendo mais o que a minha vida tem a ver com Carla e Mateus, com Mateus e Carla. Estou começando a entender. Agora eu vou dar um nome para você, tá bom? Você agora chama João, tá bom? Todos aqui que são homens chamam João, tá? E todas as mulheres daqui chamam Maria, tá bom? Você é João e você é Maria. Imagina o João e imagina a Maria com o coração de Deus, com o coração missionário de Deus. O João e a Maria, eles sabem que são embaixadores do rei. Eles sabem que são missionários chamados por Jesus. Têm o propósito de viver na presença de Deus para aproximar vidas. Sabem do grande mandamento. Sabem da grande comissão para a vida deles. Então o que acontece? Você é João, você é Maria. Aí o João, a Maria recebem o seu salário. Receberam o seu salário do mês. Aí o que o João faz com esse coração, o que a Maria faz com esse coração? Eles separam aquilo que pertence a Deus, que é o seu dízimo. Depois de separar o seu dízimo, numa oferta de amor, eles separam uma oferta para o PAN. O PAN é o plano de adoção missionária de nossa igreja. 10 casais de missionários que nós temos. Aí eles separam dinheiro para pagar as contas. Aí depois eles vão orar com o casal, vão lembrar dos missionários nas suas orações. Vão orar com a família no culto doméstico, vão lembrar dos missionários nas suas orações. João vai trabalhar, Maria vai trabalhar. Trabalham com propósito. Eu quero trabalhar para aproximar o pessoal lá do trabalho de Deus. Eu quero aproximar meu chefe, meus colegas de trabalho. Então a pessoa é pontual. A pessoa trabalha de forma exemplar. A pessoa é honesta. Não fica flertando com ninguém. Trabalha com amor. E nesse bom testemunho, dando esse bom testemunho, quando abre a boca, quando faz algo ali, algo acontece, Deus vai movendo, as pessoas vão procurando a Ele, Ele procura as pessoas e Ele é usado, o João é usado, a Maria é usada para a transformação de vidas. João e Maria são membros da nossa igreja, como você é. O João e a Maria estão envolvidos com o que se move aqui para a gente alcançar vidas. Então, eles estão envolvidos com a célula, eles estão envolvidos com as casas de paz, eles estão envolvidos com outras ações evangelísticas da igreja, eles estão envolvidos com o encontro. Olha o encontro. Que oportunidade tremenda de eu levar aquele meu vizinho, meu amigo, meu parente, para passar 2 dias, 3 dias, quase 3 dias, ouvindo a verdade sobre Jesus. Em um encontro de impacto para alcançar, para tocar as suas vidas, salvá-los, transformá-los. Olha que maravilha! Eu vou ao encontro. Eu vou trabalhar no encontro. Que oportunidade. Eu vou ajudar ele a pagar. Eu vou em muita oração, porque eu sei da batalha espiritual. Mas ele vai comigo, esse vizinho, esse parente, esse amigo, e vai ser uma benção. E você vai poder dar essa oportunidade para a alma
desta pessoa que é tão próxima de você, que você conhece, de ser liberta do inferno, de não ir para esse destino de perdição, mas ter a vida, e ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque você, João, você, Maria, está focado em alcançá-lo, em alcançá-la. O que a sua vida tem a ver com Mateus e Carla? O que a sua vida tem a ver com o chamado? Porque o chamado é o mesmo. Todos nós temos o mesmo chamado, por isso que tem tudo a ver. A segunda evidência, nessa outra segunda pergunta retórica que Deus traz aqui para nós, está também no verso 14, olha. Verso 14, Romanos 10, 14, continua lá. A segunda pergunta retórica aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se não tem quem fale? Como eles ouvirão se não tem quem pregue? A maioria de nós estamos muito dispersos, muito distraídos nesta vida. Agora, depois do culto, vai ter o Oscar. Acho que é durante o culto agora, eu não sei, teve jogo do Palmeiras, nem sei direito. Tem tanta coisa acontecendo para nos dispersar. E não tem problema nenhum você ver o Oscar. Não tem problema nenhum você torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, por quem você quiser torcer. Mas isso não pode desviar você do foco. Não pode desviar você do foco. Você tem uma história de quem prega o Evangelho. Você está escrevendo uma história de quem prega o Evangelho. A sua história, ela está sendo escrita e você já pregou o Evangelho, você já falou de Jesus para várias pessoas. Quais foram as pessoas que você já falou de Jesus? Quais são as pessoas que você já aproximou de Jesus? Quais são as pessoas que já aceitaram a Jesus através de você? A resposta esclarece o foco da sua vida. O foco da sua vida. Você precisa focar a sua vida onde Deus está focado. Deus está focado na salvação de vidas, em aproximar vidas dEle, porque Ele ama. E Ele chama a mim e a você. Jesus fez toda a obra, nos salvou, e antes de Ele subir aos céus, falou: vão e preguem o Evangelho. Este é o foco, essa é a missão da vida de vocês. Aí a gente distraído com tanta coisa, disperso com tanta coisa, a gente se perde do nosso foco. Não existem focos. Não existem focos na vida. Sabe por quê? Porque quando você foca em algo, as outras coisas perdem o foco. Elas desfocam. Quando você foca em algo, as outras coisas perdem o foco. Por isso que não existem focos. E o foco do salvo precisa ser o foco de Deus, o foco de Jesus, o foco do Espírito Santo de Deus. Você recebeu a Jesus, nós aprendemos hoje no Nova Vida, que a gente recebeu Jesus e o Espírito Santo de Deus entrou dentro de nós e selou as nossas vidas. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado
em Atos 2 ali. Recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? E ser-me-eis testemunhas. O foco do poder do Espírito Santo na sua vida é santificar você para que você seja uma testemunha nesta vida, neste mundo, na sua existência. O foco de Jesus é o ide. O foco do Espírito é que você seja uma testemunha. A compaixão de Deus moveu tudo isso. A Trindade é o plano de Deus para a sua vida. A sua vida, a minha vida, precisa mudar de história em que nós vamos nos envolver. Em abril nós vamos começar as casas de paz. Você vai se envolver? Nós estamos enviando hoje um casal de missionários. Você está envolvido com isso, envolvida com isso? Se não está, por que não? Por que não? A terceira e última pergunta deixa claro para nós o que Deus tem para a sua vida e a minha, que agora está no verso 15 de Romanos 10. Olha a pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? A responsabilidade minha, a responsabilidade tua é enviar Mateus e Carla. Como que a gente faz isso? Sendo um João, sendo uma Maria. Como você aprendeu hoje, de forma muito prática. Não fazemos isso de outra forma. É através da oração, é através do amor em a gente ofertar para os nossos missionários. É fazer a obra de Deus aqui, alcançando quem a gente puder na nossa existência. Aproveitar todos os moveres e ações evangelísticas de nossa igreja, na célula, nas casas de paz, no encontro, no frutificando, no GAP, em todas essas ações que Deus quer levantar cada um de nós. E precisamos muitos soldados, muitas pessoas que precisam se levantar e estar conosco, e avançar conosco. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Os marubos vão perecer, seus vizinhos também. Em toda a história de que você já viu na nossa igreja, isso está acontecendo. Várias pessoas estão perecendo sem conhecer a Jesus, sem conhecer a verdade sobre Jesus, porque a igreja de Deus está dispersa, a igreja de Deus está acomodada, mas hoje é um novo dia. A sua decisão hoje escreve uma nova história. Se você está nos visitando hoje, o destino da sua alma, Deus não quer que você seja banido da face dele, Ele te ama. Ele quer salvar você como deu a Jesus. Isso é tão verdade que Jesus morreu por nós e nos dá a salvação de graça e perdoa você agora e salva a sua alma agora, que isso move casais como eles, Mateus e a Carla, largar tudo diante da importância, da realidade do que isso representa para a salvação dessas pessoas. E você pode ser salvo agora, recebendo Jesus como seu Salvador. Você que talvez está afastado de Deus, você que talvez está aí, se afastou, se enfraqueceu, volte hoje para Jesus, conheça Jesus, venha fazer conosco um curso bíblico, que é esse curso, Descubra a Nova Vida em Jesus, para você firmar as bases, se reconciliando, se fortalecendo num relacionamento de amor com Deus. Deixa Jesus te transformar, deixa Jesus envolver e mudar a sua história e trazer
todo propósito, sentido para a sua vida. E as outras coisas vão caminhar na periferia e você vai estar focado em Jesus. E Jesus vai estar transformando você, o seu caráter. E você, seja quais forem as suas condições, será muito usado, muito usada por Deus. Você será muito, muito usado por Deus e usada por Deus. Você precisa se render. Você precisa se dar para Ele. Você precisa decidir. Chega de correr nesta vida atrás do vento, de coisas que não têm de fato valor, o grande valor. Você busca em primeiro lugar o reino, e Jesus disse, as outras coisas vão ser acrescentadas. Que você busque o crescimento do reino de Deus. Que você seja uma pessoa muito usada como Deus quer te usar para o reino de Deus, para a glória de Deus. É só você se dar para Ele. É só você se colocar nas mãos dEle. É só você se entregar para Ele. E sabe como a gente faz isso? Dizendo isso para Deus. Nos entregando para Deus. Fazendo a vontade de Deus. Nós temos uma realidade de um grande desafio aqui em nossa igreja. Eu queria que eles colocassem o slide dos nossos 10 missionários. 10 casais de missionários de nossa igreja. Pode apagar a luz, por favor. 10 casais de missionários de nossa igreja. A mais linda aqui. Isso. Os casais de missionários de nossa igreja são estes, fazendo uma obra maravilhosa, uma obra muito linda. E a nossa igreja está envolvida, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos sustentando esses missionários em oração, estamos sustentando esses missionários financeiramente. A maioria deles, por exemplo, como a Carla é aqui da nossa igreja, e ela entendeu que Deus estava chamando ela para missões, foi se preparar lá no seminário, conheceu o Mateus, se casaram, estão indo agora para os Marubos, e vários outros também, da mesma forma semelhante, membros de nossa igreja, indo ao campo missionário e fazendo essa obra maravilhosa, e nós ficamos muito alegres, muito contentes de ver o que Deus está fazendo. Mas há uma realidade preocupante. Nós temos o nosso plano de adoção missionária, que é por onde nós sustentamos os nossos missionários. Plano de adoção missionária. 10 casais de missionários de nossa igreja. Mas, de todos os membros de nossa igreja, somente 30% dos membros contribuem. Somente 30%. Estão participando, estão com coração, estão se envolvendo, de fato e verdade, na obra missionária que Deus confiou a nós. Somente 30%. E nós estamos enviando R$650 por mês para cada casal. É um total de 6.500 por mês. Para os 10 casais, 650 para cada. Gente, é muito pouco. E sabe há quanto tempo nós estamos enviando R$650 para esses missionários? Eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu já esqueci de tanto tempo que a gente só está enviando e paramos nesses R$650. E às vezes nem os R$650 chegam e a gente precisa retirar dos recursos de manutenção da igreja para completar a oferta missionária. Então, isso não é uma igreja envolvida com missões. Só uma parte delas. Só alguns, 30%, uma pequena parte de nossa igreja. Agora, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja, a gente já tem aprendido isso. A sua igreja é você. Então, cada um de nós, como igreja, diante do nosso chamado,
é fundamental que a gente se envolva com a obra missionária, orando pelos nossos missionários, trazendo uma oferta. Eu tenho pouco. Não para. Se você der R$1 por mês para cada missionário, amém já. Se você tem mais condições, dá R$10 para cada missionário por mês, o que for. Se tem mais condições, dá R$100, o que for que você quiser, mas participa de alguma forma. Deus sabe das suas necessidades e sabe também como você está administrando as suas finanças. É muito importante que a nossa história mude. É muito importante que o nosso foco mude e a gente esteja escrevendo uma história missionária de um povo que ama a Jesus, está focado no foco de Jesus, focado na obra de Jesus, com a compaixão de Deus, o nosso Pai, alcançando essas vidas de verdade. Então, o incentivo de amor é que a partir do mês que vem, a gente tenha pelo menos 50% dos membros, num total de R$10.000, onde nós possamos praticamente dobrar isso e enviar pelo menos R$1.000 para os nossos missionários por mês. Você acha que a gente consegue fazer isso? Você acha que está ao nosso alcance fazermos isso como igreja? Claro que sim. Basta você resolver. É com você, é comigo, é com cada um de nós resolvermos mudar a nossa história de forma prática, nos envolvendo com missões, ofertar para missões, orar para os nossos missionários, nos envolvemos com a Casa de Paz, nos envolvemos com o encontro, nos envolvemos com a célula, nos envolvemos com os outros ministérios de evangelização da igreja, aproveitando ao máximo cada oportunidade como Deus nos ensina a fazer. Está nas suas mãos. A obra vicária de Jesus já foi feita. Ele salvou você, você é muito amado, muito amada. E você pode hoje tomar essa decisão. Hoje você pode decidir pelos nossos missionários, por você, pela salvação das pessoas ainda não alcançadas. Hoje é o dia de mudança da história da sua vida. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós estamos, Pai, hoje diante, ó Pai, desta nova história que o Senhor quer escrever na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Deus, hoje, no nome de Jesus, Pai, eu me levanto, eu aceito o chamado missionário que o Senhor tem, ó Deus, para a minha vida, como embaixador do Rei que sou, como missionário que sou. E agora, ó Deus, nesta decisão, eu decido, ó Deus, orar pelos missionários. Eu decido, ó Deus, contribuir com a obra missionária, financeiramente. Eu decido, ó Deus, me envolver com a célula, com todo amor e compaixão, para alcançar vidas, para aproximar vidas. Eu decido, ó Deus, me envolver com as casas de paz. E nessa grande oportunidade de poder, ó Deus, aproximar vidas do Senhor. Me envolvo, ó Deus, de todo o meu coração com os encontros de homens, de mulheres de nossa igreja. Nessa excelente oportunidade, Deus, da salvação, da reconciliação, da transformação de vidas. Eu estou, ó Pai, me dando ao Senhor, para que o Senhor use a minha vida nessas ações evangelísticas, nessas ações missionárias, no que o Senhor quiser fazer, em outras ações evangelísticas de nossa igreja,
Ó Pai, nas oportunidades em onde eu estiver, Pai, usa a minha vida. O Senhor está me chamando e eu digo sim. Estou respondendo sim, ó Deus, ao clamor das almas. Estou respondendo sim, ó Deus, ao que o Senhor está chamando, que o Senhor está levantando. Eu estou, Pai, decidindo pelo Senhor. Eu confio no Senhor. Confio no Senhor. Você que está decidido por missões, você que decidiu nessa noite, de todo o seu coração, avance, avance animado, avance animada. Você que nesta noite também ouviu sobre a realidade das pessoas que não conhecem a Jesus, mas você está vendo o valor do que Jesus fez por nós. Morreu por nós, pagou os nossos pecados e salva a sua alma hoje. Você que quer receber a Jesus, você que recebe a Jesus como Salvador da sua alma, como Salvador da sua vida, você que confia em Jesus como Salvador da sua alma e da sua vida, levanta a sua mão, onde você estiver. Eu quero receber Jesus. Eu aceito a Jesus como meu Salvador, como Salvador da minha alma, como Salvador da minha vida. Alguém que quer receber a Jesus como Salvador, como seu Salvador nessa noite, que você crê em Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida, levanta a sua mão onde você estiver. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, nada, é só para que você se identifique, para que a gente possa orar por você. Alguém que quer receber Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida. Graças a Deus, pode abaixar a sua mão, graças a Deus. Mais alguém, graças a Deus, pode abaixar a sua mão. Mais alguém que recebe a Jesus como Salvador da sua alma e da sua vida, tomando essa decisão, que sabe que não vai para a condenação eterna, não vai ser banido da face de Deus eternamente, porque agora crê em Jesus como Salvador. Mais alguém, levanta a sua mão, se estiver bem alto. Eu recebo Jesus, graças a Deus pela tua salvação. Pode abaixar a sua mão, meu querido. Mais alguém, levanta a sua mão onde você estiver, crendo em Cristo como Salvador. Hoje é noite de salvação. Hoje é o dia da nova história da sua vida. Você recebe a Jesus? Levante a sua mão. Você recebe a Jesus como Salvador? Mais alguém? Se você estava longe e hoje você quer se reconciliar com Jesus, você quer voltar para o caminho, você está se reconciliando com Jesus hoje, você está agora voltando para Jesus. Alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão nessa decisão, voltando para Jesus, se reconciliando com Jesus. Mais alguém que se reconcilia com Jesus hoje, que quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão bem alto. Eu decido, eu volto para Jesus. Senhor, estou voltando para casa. Alguém? Levante a sua mão bem alto. Alguém se reconciliando com Jesus? Você que está decidindo se batizar, você quer se batizar. Alguém que quer se batizar, receber o batismo nas águas como Jesus recebeu, se identificando com o batismo de Jesus. Alguém que quer se batizar, se preparar para o batismo. Amém, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Que quer se batizar, que quer se reconciliar, que quer aceitar Jesus. Levante a sua mão bem alto onde você estiver, nessa sua decisão para Jesus, da sua vida para Jesus. Para você que quer se batizar, você que está se reconciliando, você que está decidindo por Jesus, venha para este curso, se preparando neste relacionamento com Deus. É no domingo, 10h30 da manhã. Venha participar conosco, venha estar conosco nesse curso. Deixa Deus fazer essa obra na sua vida. Nós vamos louvar agora o nosso Deus. Neste louvor, enquanto nós louvamos ao Senhor, continue se decidindo, continue se entregando ao Senhor, continue deixando Deus fazer essa obra.